Boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de sistemas operacionais. Vamos direto para a nossa apresentação, certo? Estão vendo aí já? Está aparecendo para vocês? Tá sim. Sim, pronto. Beleza. Beleza. Então vamos lá. A gente tinha falado na aula passada sobre estruturas do SO e agora vamos falar de tipos de SO, certo? Vamos começar a aula de hoje falando sobre os tipos de SO. Os tipos de SO dizem respeito à execução dos aplicativos, certo? Em que tempo os aplicativos vão executando. Eu tenho os SOs monotarefa, ou monoprogramáveis, que é execução exclusiva, certo? Nesses SOs do tipo monotarefa, eu só tenho um aplicativo por vez. Eu não posso executar dois aplicativos simultaneamente, como a gente faz hoje na maioria dos SOs, certo? Ainda tem SO monotarefa por aí? Tem, ainda acontece de ter SO monotarefa por aí. Os SOs monotarefa, eles não usam muitos recursos da máquina, então a máquina fica boa parte do tempo ociosa, certo? Uma boa parte do tempo parada. E aí, para ocupar esse espaço livre, esse espaço ocioso, né, dos recursos do computador, foi que surgiu a execução multitarefa, certo? Na execução multitarefa, eu já tinha falado ontem para vocês, é uma execução alternada. Então, imagine que eu tenho aqui um algoritmo, outro algoritmo, outro algoritmo, aí eu rodo um pouquinho desse, eu vou parar ele vai ser travado aqui, aí roda um pouquinho desse, travei, roda um pouquinho desse, travei, volto para cá, aí roda um pouquinho, travei, aí roda mais um pouquinho desse e tal. Então eu vou rodando um pouquinho de cada um, alternando eles. Só que eu faço isso de maneira tão rápida que o usuário acha que os três estão sendo executados de maneira simultânea. Isso é a grande ilusão da execução dos aplicativos, certo? Nesses sistemas, eu posso ter sistemas com usuário só, o monousuário, só um usuário tem acesso aos recursos, ou multiusuário, né? Quando vários usuários, várias máquinas diferentes. EFA, ele tem três Tenório. subtipos, ele pode ser de três. O subtipo batch, que são Tenório. os SOs que executam instruções em lote. Oi, A voz do pode senhor falar. estava travando aqui, pelo menos para mim, né? A partir do momento que o senhor falou máquina diferente, para mim travou tudo. Travou também aqui, professor. Mas voltou agora? Agora tá ok. Tá normal agora? Tá. Voltou. Pra mim não travou não, tá normal. Beleza. Então, eita, travou a partir de quando? Eu tava falando do batch, da máquina batch. Isso, antes, para mim travou antes do senhor começar a falar do Sim, máquina pronto. batch. Então vamos lá. Certo. Então vamos lá. Eu tenho o tipo, esse tipo multitarefa, o tipo de SO multitarefa, que pode ser monousuário ou multiusuário, e esse tipo de SO ele pode ter subtipos. O subtipo BET, que é quando a execução é em lote, certo? Sem interação com o usuário, faltou o S aqui. Sem interação com o usuário, certo? Então, nesses casos, eu ativo os e deixo ele processando, certo? Então, muitos sistemas é assim, eles não têm interação com o usuário, né? São SOs, SOs que trabalham com outros sistemas, são os batch, eles trabalham sempre em lote. O SO de tipo compartilhado, que é o que a gente costuma. E os de tempo real. Os de tempo real,
que, que não podem parar, vamos dizer assim, que eles têm prazos, têm tempo, e eles são essenciais, vamos dizer assim. Imagine, vou dar aqui um exemplo, imagine no controle de um avião. Eu tenho um sistema de controle de avião e um dos sistemas me diz a altura, em que altura o avião está voando, certo? Então, o sistema que atualiza a altura do avião é um sistema de tempo real, certo? É um sistema que, se parar, o avião pode cair, pode estar numa altura diferente, eu bater onde eu achava que não ia, certo? Fica da altura errada. Então, o de tempo real é isso. O tempo real são sistemas críticos, sistemas que realmente são essenciais, e eu não posso fazer com que esses sistemas entrem na multitarefa comum. Eles são sistemas de alta prioridade, eles são sistemas essenciais que não podem parar. Certo? Tá claro isso aí, pessoal? Tá claro? Por Sim, enquanto sim. tá. Beleza. E o último tipo de SO que a gente tem é com múltiplos processadores. Nessa situação, eu tenho a ideia, eu tenho aí realmente agora o conceito de execução simultânea, certo? Porque eu tenho mais de uma CPU. É claro, é como eu estava explicando ontem, né? Eu tenho aqui, sei lá, 4 CPUs, um quadricore, 4 CPUs, só que eu tenho 20 aplicativos rodando, né? Meu sistema abre vários aplicativos, eu abro mais de 4 aplicativos. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 4 aplicativos rodando simultaneamente, e eu vou ter os outros se alternando entre esses 4 aqui, competindo e se alternando entre as CPUs, certo? Esse aí é os múltiplos processadores. Eu tenho simultânea e alternada ao mesmo tempo, né? Uma parte simultânea, a parte onde eu tenho até 4 aplicativos, e depois disso aí simultâneo. E aí, de acordo com a ligação das CPUs, eu posso classificá-los em fortemente acoplados ou fracamente acoplados, dependendo de como as CPUs estão ligadas. Se as CPUs estiverem ligadas pelo barramento, que é o caso do quadricore, do octacore, que eles estão ligados por barramento, eu digo que eles são fortemente acoplados. São ligados por barramento, certo? Nesses casos, eu tenho 2 tipos, simétricos e assimétricos. Nos simétricos, todas as CPUs são idênticas. Então, eu tenho um quadricore, 4 CPUs. As 4 são iguais. Isso é um sistema simétrico. Eu tenho um octacore, são 8 CPUs. As 8 são idênticas, sistemas simétricos. A maioria, os sistemas caseiros, eles são simétricos, certo? Esse caseiro que a gente tem em casa, essas máquinas que a gente tem em casa, eles são simétricos. Agora, pode acontecer de eu ter uma CPU diferente das outras, uma CPU de controle das outras. Então, ao invés de deixar o controle só para o SO, porque o SO é um software, né, ele vai ter que SO dessa casa de gerenciar as várias CPUs, eu posso ter uma CPU que eu chamo de mestre. A CPU mestre, ela coordena as demais. São sistemas assimétricos. Geralmente em grandes servidores e tal, onde eu tenho as CPUs para processar as informações das máquinas cliente, e também processadores para gerenciar os processadores, certo? São gerentes de processadores. Então, são outros processadores dedicados a essa função. Então, aqui eu tenho sistemas assimétricos. Uma CPU mestre que controla as demais. Esse aqui é para sistemas fortemente acoplados, onde as CPUs são ligadas por barramento. Mas eu tenho uma outra situação onde as CPUs podem ser ligadas por cabeamento ou estruturas de rede, né? Wi-Fi e tal. Que aí eu tenho os fracamente acoplados. Então eu tenho máquinas ligando, elas estão ligadas em rede, só que elas estão trabalhando juntas como se fosse uma máquina só. Aí eu tenho 2 tipos, de rede
ou distribuído. O de rede, a gente também conhece como cluster. Cluster. Certo? Então, trabalhando como se fosse uma só. Então, eu tenho 100 máquinas, cada uma com 1 GB de memória. Por exemplo, 100 máquinas com 1 GB de memória. Então, na verdade, eu vou ter uma máquina só com 100 GB de memória. É isso que eu vou ter. Porque as 100 máquinas vão estar trabalhando juntas no meu cluster. Então, em vez de eu ter 100 máquinas com 1 GB de memória cada, o servidor vai entender que ali é uma máquina só com 100 GB de memória. 100 GB de memória. Só está em placa diferente, mas é uma máquina só. Eu memórias tudo juntas aí para fazer minha super máquina, vamos dizer assim. E o caso dos distribuídos é o caso do grid, também é chamado de grid. Qual a diferença do cluster para o grid? É porque o cluster, as minhas máquinas estão todas no mesmo ambiente, são máquinas homogêneas, máquinas iguaizinhas. Eu faço do meu laboratório, certo? Boto tudo lá bonitinho, arrumadinho, meu cluster, certo? E eu tenho aqui uma máquina de controle que vai acessar o cluster. Quer dizer, quem acessar essa máquina aqui, essa primeira máquina de entrada, vai ver a minha máquina de 100 GB de memória. Ele não vai enxergar que tem várias máquinas de 1 GB. Não, ele vai enxergar essa máquina aqui que tem 100 GB de memória. Mas ela não tem dentro dela, ela tem espalhado na rede. Já no grid, eu não tenho essa organização dentro da minha estrutura, dentro da minha empresa, dentro da minha sala. Os computadores estão nas nuvens. E os computadores não são dedicados. Eles podem estar atendendo outras requisições, outros usuários, fazendo parte também do meu grid, do meu sistema. Então eu pego partes ociosas da minha máquina, das nossas máquinas e transformo essas partes ociosas numa máquina só. Então eu estou usando a máquina aqui para uma coisa, para ao mesmo tempo distribuindo essa atividade ociosa da minha máquina, distribuindo fortemente acoplado e fracamente acoplado, eles vêm exatamente pela facilidade que eu tenho. Eu tenho Rapaz, é só pra mim que tá travando a voz dele, não é possível. Agora eu quero 3. Eu vou retirar uma. Para eu retirar uma daqui é muito complicado. Tenório, sua voz tá travando aqui, ó, pra gente, cara. Tá travando aí? Tá travando bastante. Isso. Tá travando demais. Caiu foi tudo agora. Tô com nada aberto aqui. Nada. Oxe. Estranho. Já não tô ouvindo. Alô? Ixi. Alô? Alô? Escutando, professor, tá escutando.
Oi, oi. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim, Tamo sim, sim, sim. professor. Tamo sim. Melhorou. Quase, eu saí, quase não consigo voltar. Eita, eita. Eita, já pensou? Acho que agora Não deve é, estar rapaz? melhor. Tá feio o negócio. Melhorou agora. Beleza, vamos lá então. Vamos voltar aqui. Estão vendo o slide? Não. Não, né? Não, parou a apresentação. Ainda não. Tive que sair, deve ter suspendido. Estão vendo agora, né? Tamo sim, professor. Beleza. Então, esse nome fortemente acoplado e fracamente acoplado, eles vêm da minha possibilidade de tirar uma CPU daqui, certo? Então, em um quadricore, por exemplo, se você retirar uma CPU, é uma operação muito difícil, muito complicado eu tirar uma CPU de 4. Eu quero só 3. Vou tirar, é muito complicado, certo? Já dos fracamente acoplados, como eles estão ligados por rede, é só desconectar uma máquina da rede e ela está fora, né? E para reconectar também é fácil. Então, por isso que tem esse nome de fortemente acoplados e fracamente acoplados. Tá, tá claro? Professor, o senhor me repete rapidinho a diferença Oi. de novo de fortemente acoplado e fracamente. Os acoplados, eles são ligados por Sei. barramento. As conexões entre as CPUs são por barramento, que é o caso do quadricore. Nos fracamente acoplados, eles são ligados por estruturas de rede. Wi-Fi, cabeamento, estruturas de rede. Beleza. Mas tanto nos fortemente como nos fracamente, ele entende como se fosse uma máquina só. O meu quadricore é uma máquina só. O meu cluster, com vários computadores ligados, é uma máquina só. Ele entende como uma máquina só. Tá claro, pessoal? Ok? Beleza, professor. Beleza. Então aqui eu tenho um resumozinho dos tipos de SO. Certo? Os SOs monotarefa, só rodam uma coisa por vez. E os multitarefa, que pode ser batch, tempo real e compartilhado. E aqui os múltiplos processadores. É só um resumo. Como executar os meus processos? E aqui tem uma classificação do que eu vou dividir. O que acontece? Imagine que eu tenho meu quadricore. Eu tenho meu quadricore, certo? E na minha execução, eu tenho basicamente duas coisas. Eu tenho o algoritmo, as instruções, né, as instruções do código, as linhas de código, e a minha base de dados. Certo? São as duas coisas que eu tenho aqui para rodar nessas 4 CPUs. As instruções e as bases de dados. Ok? E aí o que acontece? Como é que eu posso fazer essa execução? Eu posso fazer no esquema SYSD, simples instruções, simples dados, ou seja, eu coloco o algoritmo em uma CPU todinho, em uma única CPU, e coloco os dados em outra CPU. Pronto. Isso é o SYSD. Eu divido as instruções, são simples, ou seja, eu não divido, nem divido os dados. Eu agrupo eles numa única CPU. Isso aqui é CPUs ociosos. CPUs ficam ociosos. Então, isso aqui eu não devo usar assim. Certo? Eu sim, simples. Os dados, as bases de dados. Mas eu mantenho o algoritmo. Dessa forma também não é legal. Então,
distribuindo uma carga pequena para as CPUs, enquanto vai ficar uma CPU com uma carga muito pesada. Pode acontecer de duas formas. Ou MISD, eu tenho aqui meu quadricórdio, as instruções. Então, os dados eu centralizo numa máquina, numa CPU, em cada CPU. É o MISD, isso aqui é legal. E deixo as instruções compartilhadas, aí eu balanceio melhor a carga. Uma forma que eu tenho é dividir tudo, é o MIND. Onde eu balance, aqui eu tenho um balanceamento maior de carga, certo? Tá claro isso, pessoal? Professor, não sei se é só para mim. Tá travando e sua tela para mim não tá Tá compartilhada. claro isso? Não. Viu, professor? Tua voz aqui para Tá mim, compartilhada não? tua voz para mim aqui tá Oxe. travando bastante e sua tela para mim não tá compartilhada. Já saí, já voltei da reunião. Apareceu, a tela tá compartilhada. Apareceu agora. Agora a voz tá travando bastante mesmo. Agora tá aparecendo. Não tá dando nenhuma falha, não. Testa aí. Como é que tá? Olá. Como é que tá a minha voz agora? Estão me ouvindo? Por enquanto voltou, professor. Eita, meu Deus. Eu tô ouvindo normal. Por enquanto, agora eu tô. Beleza. Vamos voltar lá para Não sei quando começar a apresentação aí. Tá vendo direitinho? Tá me ouvindo? Tô. Por enquanto, tô. Positivo. Beleza. Tarcísio tá também? Tô sim, tô te escutando bem e agora eu tô vendo a apresentação também. Pronto. Então vamos continuar aqui. Então eu estava falando da execução dos aplicativos nos cores, certo? Eu tenho um quadricore, eu tenho 4 cores, e eu quero dividir, lógico, a carga de processamento entre os cores. O que eu tenho para dividir? Instruções e dados, algoritmos e base de dados. Certo? Eu tenho instruções, que são os algoritmos, e eu tenho as bases de dados. E aqui eu tenho 4 formas de dividir ou não esses elementos. Eu posso não dividir nada, colocar o algoritmo todo em um core e os dados todos em outro core. Deixa eu reiniciar esse negócio, esse desenho também. Então eu tenho aqui os quadricores, eu tenho minhas instruções, eu posso colocar tudo num só, e as bases de dados também tudo num só, que é o SYSD,
Eu não devo fazer assim. Eu tenho o SIND, que eu distribuo as bases de dados, mas mantenho o código preso a uma CPU. Também não devo fazer assim. Por quê? Porque o código é o que mais pesa. Então, eu estou distribuindo a carga leve e centralizando a carga pesada. Não é legal. O que é legal? Eu posso centralizar a base de dados e distribuir o algoritmo entre cores, que é o mais pesado, e posso deixar só a base de dados centralizada. Eu vou ter um balanceamento melhor de carga. Ou posso dividir tudo. Dividir tanto as instruções como os dados. Certo? E aí eu vou ter um balanceamento melhor de carga. É claro que eu vou ter um pouco mais de gastar para gerenciamento, né? Mas eu vou ter um balanceamento mais perfeito, vamos dizer assim, no MIND. Tá claro isso, pessoal? Beleza. Tá, professor. Tranquilo. Ok, tá ok. Pronto. Então, o que eu faço? Aqui eu estou dividindo as minhas instruções e os meus dados. Quando eu divido, eu tenho que identificar os pedaços. Porque eu tenho meu algoritmo, certo? Eu quebro ele em pedaços, e esses pedaços é que vão cada um para um core diferente. Eu tenho que identificar os pedaços. Então eu preciso de identificadores. Eu tenho esses identificadores, eles variam de SO para SO, certo? Cada SO vai ter o seu conjunto de identificadores. Mas basicamente eu tenho 3, que é o ID, que identifica o usuário, quem é o usuário que está usando aquele software, o PID, que identifica qual processo faz parte daquele pedaço, e o grupo de trabalho. Muitas vezes, quando eu tenho o SO faz grupos de usuários, eu também identifico o grupo do qual aquele processo pertence. Então, aqui são identificadores para que eu possa localizar os pedaços do meu código, da minha base de dados, que eu estou dividindo entre as CPUs, que eu posso identificar cada um dos pedaços, porque são vários aplicativos rodando, todos eles quebrados em pedaços, os pedaços espalhados pelos cores. Então, eu preciso de identificadores para localizar esses pedaços entre os cores aí. Ok, pessoal? Tá claro? Oi. Vocês estão me ouvindo, não? Tá claro, professor? Ah, pronto. Lucas, faça o favor de me responder, Lucas. Você que está sempre atento aí. Me responda quando eu perguntar. Beleza. Porque se você não responde, eu acho que travou. Aí complica. Beleza. Vamos lá, vamos embora. Então, no caso dos fortemente acoplados, eu falei que eu ligaria as CPUs por barramento, certo? Então, tem um quadricore lá, por exemplo, um quadricore, e eu vou ligar eles por barramento com o restante do sistema. E eu tenho 3 formas de fazer isso. Uma delas é o chamado barramento único. No barramento único, todo mundo está ligado no único barramento, só tem um. Aí eu tenho as memórias ligadas nesse barramento, os periféricos, as CPUs. Essa forma é a forma mais barata que eu tenho, porém ela gera muito tráfego de dados, certo? Porque essa CPU pode estar querendo acessar essa memória, ao mesmo tempo que esse periférico está querendo acessar essa memória aqui, ou essa CPU quer acessar essa memória aqui, e todo mundo vai ter que passar pelo mesmo lugar, pelo mesmo barramento. Todos os processos e periféricos vão ter que passar pelo mesmo barramento. Isso aqui causa congestionamento de dados. Certo? Uma opção para diminuir esse congestionamento é fazer o barramento cruzado. Então, cada memória vai ter o seu barramento de memória, certo? Cada um vai ter o seu aqui. E eu vou ligando as CPUs e os periféricos aos barramentos de memória, a todos eles, né? Para que eu possa usar qualquer endereço de memória. Obviamente que aqui eu tenho menos tráfego, mas ainda tenho tráfego. Em algum momento pode ser que eu tenha, sei lá, 2 CPUs querendo usar a mesma memória,
Então elas vão passar, em algum momento elas vão passar aqui pelo mesmo pedaço de fio e aí vai causar o congestionamento. Mas já é muito menor do que o barramento único. Já é muito menor do que o barramento único. Uma opção mais cara, só que sem tráfego, é o barramento multiporte. No barramento multiporte, cada CPU e cada periférico tem o seu barramento dedicado para a memória. Certo? Então aqui eu não tenho mais tráfego, porque aqui eu tenho um barramento de memória dedicado para a CPU aqui. Então entre essa memória e essa CPU, eu tenho esse cabo aqui e esse cabo só serve para isso. Mas ninguém acessa ele, certo? Então se a CPU quer a mesma memória, tem um cabo só para a mesma memória. Todas as CPUs podem acessar a memória passando por barramentos diferentes. Certo? Então aqui eu não tenho mais o tráfego. Obviamente que é mais caro, é mais difícil de projetar, é mais caro, só que eu tenho esse benefício de não ter mais tráfego. Tá claro, pessoal? Entenderam aí? Positivo. Professor, não pode acontecer de as 3 CPU pegar a mesma memória ao mesmo tempo ou não? Pode, mas ele vai pegar endereços diferentes, né? Não pode sim. pegar o mesmo endereço, não. Entendi. O mesmo endereço não pode, inclusive dá um erro fatal quando um aplicativo tenta usar um endereço de memória que não é dele, que é de outro. O SO fecha o aplicativo, ele derruba o aplicativo. Quando a gente estiver vendo memória, lá no capítulo 5, eu vou mostrar direitinho esses erros de memória, quando é que um programa usa um endereço que não é dele. Mas eles podem usar o mesmo pente de memória, mas com endereços diferentes. Aí pode usar à vontade, que não tem nenhuma interferência no um no outro, não. Trazendo Muito bem, pessoal, professor, com isso... Oi. Trazendo um pouco assim, assim mais próximo, fora o SO, ver se o exemplo é mais próximo. Uma vez aqui a gente fazendo uns testes, acabou que um rapaz usou um IP e em outra rede ele fez o mesmo IP e acabou derrubando tudo. Isso se aplica também à CPU, no caso, né? Se ela usar o mesmo endereço, aí ele acaba fechando a aplicação, dando um erro fatal, não é isso? Exato. Dá um erro de explicação. Beleza. Exatamente. E o erro que acontece é um erro até conhecido. Eles bem assim, você executou uma operação ilegal. Você quer fazer o quê? Quer fechar ou quer ver os detalhes? Aí você aperta lá para ver os detalhes, o que é que ele mostra? Endereço de memória. Um monte de endereço de memória, que para mim não quer dizer nada. Mas são endereços de memória que ele tentou acessar que não era dele, era de outro. Aí ele fecha o aplicativo. Você não tem a opção de salvar, de fazer nada. Ele simplesmente derruba o aplicativo. É um erro que era até comum, uma certa época atrás era comum esse erro. Hoje em dia o SEO tá mais robusto para não dar esse erro aí. Bom, pessoal, com isso a gente conclui o nosso capítulo 1, certo? Lá no nosso site já tem o exercício, vocês façam o exercício. Eu vou colocar no Classroom a atividade, certo? Com um linkzinho, mas tá lá no site dos Federa. Vocês já podem baixar, é o primeiro exercício, acho que é umas 10 questões, 8 questões. Aí vocês vão me entregar lá pelo Classroom até sexta-feira, até a próxima sexta. Vocês vão mandar pelo Classroom, eu vou abrir a atividade lá, mais tarde. Ainda hoje eu faço isso, eu vou abrir a atividade e vocês mandam por lá até sexta-feira, certo? Quem tiver alguma dificuldade, me avise com antecedência para eu verificar, porque é a primeira vez que eu vou usar o Classroom para isso. Pode ser que eu faça alguma coisa errada e você não consiga mandar por isso. Viu? Mas se você tiver alguma dificuldade, você me avise antes, né? Não deixe para avisar depois, não. Professor, quando eu entregar a atividade, eu posso avisar lá no grupo, para o senhor conferir se chegou direitinho? Pode, eu olho, pronto. Beleza. É uma boa. Então não deixe para mandar assim em cima da hora da aula da sexta-feira, não, porque aí não vou ter como ver, né? Mande na quinta e tal, que aí a gente tem tempo de ver se alguma coisa deu errado. Ok? Ok, atividades, caso contrário, posso encaminhar no teu e-mail? Não, vamos tentar fazer a princípio pelo Classroom. Se der algum problema lá no Classroom, aí eu vejo como é que a gente faz. Tá bom, Posso prorrogar o prazo. beleza. Eu quero fazer pelo Classroom, porque
Sinara está lá acompanhando também, e ela disse para todas as atividades serem para o Classroom, para ter um controle, que eles querem ter o controle, sabe? Porque tem professor que pode querer enrolar, pode querer não, entendeu? Aí eles querem ter o controle mais de perto sobre isso. Inclusive, se você perceber lá no Classroom, Sinara, ela é uma das professoras da disciplina, de todas as disciplinas. Então, porque tá tendo esse acompanhamento. Então, eu quero fazer realmente pelo Classroom. Aí mesmo que se tiver algum problema, eu prefiro adiar o prazo, resolver o problema, do que receber por fora, entendeu? Para que tenha esse controlezinho pela ferramenta institucional. Ok? Ok, professor. Beleza. Deixa eu. Então vamos começar o nosso capítulo 2, os processos. Os processos são os aplicativos, né? Nós vamos ver como é que o SEO trabalha com os aplicativos. Eu tenho 3 tipos de aplicativos rodando, vamos dizer assim. Eu tenho o programa, o processo e o thread. Vamos conhecê-los. Primeiro é o programa. O programa é uma execução, é um aplicativo que roda no ambiente monotarefa. Nós já vimos, né? Um ambiente monotarefa. Nesse caso, eu só tenho ele rodando, o aplicativo, o programa. O programa está sozinho rodando na máquina. Só ele. Certo? Por isso que eles chamam de unidade estática, só tem ele rodando. E esse tipo de aplicativo, geralmente ele só gasta 10% do recurso. Lembra que eu falei que a máquina ficava ociosa no monotarefa? Pois é, 90% dos recursos ficam ociosos, em média, né? Em média. Certo? Porque ele só usa 10% da máquina. Então eu tenho muito processamento ocioso aqui, que podia estar fazendo outra coisa. Muito bem. Agora vamos pensar no SEO. Como é que o SEO enxerga um processo? Por dentro do processo, o que é que o SEO enxerga? Então ele tem. Então, vamos lá. O que é que eu estou vendo aqui agora? Como é que o SEO está enxergando o aplicativo? O que é que ele vê do aplicativo? Símbolos, que é uma tabela das variáveis que você declarou. Todas as variáveis, inteiro, string, float e tal. Você tem uma tabela de símbolos. São essas variáveis. Os chamados dados inicializados, que são as constantes e as rotinas que você declarou, todas as constantes e todas as rotinas, certo? Eu tenho o texto, que é o algoritmo mesmo, né, as linhas de código. Eu tenho o cabeçalho, questão de proteção. Como é? Não, tinha Tinha cortado, você falou cabeçalho aí cortou a voz. O cabeçalho são informações essenciais, informações importantes do aplicativo, como que tipo de criptografia que ele está, quem pode acessar o aplicativo, quem pode usar o aplicativo, certo? É o nome do aplicativo, tá? O nome externo do aplicativo. E o chamado número. Vamos lá. Todo aplicativo, todo arquivo no meu computador tem 2 nomes. Todo arquivo, inclusive os programas, né, que são arquivos também, né, arquivos exe, mas todo arquivo tem 2 nomes. O nome externo é esse que você lê. Sei lá, agenda.exe é o nome externo. E o nome interno, que é o nome que o SEO dá ao seu arquivo, que pode ser em binário ou em hexadecimal. Então, sei lá, 1AF2B em hexadecimal. Então, ele deu um nome para o seu arquivo. Por que ele tem 2 nomes? Porque o SEO não trabalha legal com caracteres alfanuméricos. Ele gasta muito processamento para trabalhar com caracteres alfanuméricos em relação a. Então, quando ele trabalha com números binários em hexadecimal, para ele é mais rápido, é mais eficiente, certo? Só que para mim, usuário, eu trabalhar com esses nomes em hexadecimal, entendeu? Para mim tem que ser nome, mesmo que nome tenha a ver com o que eu estou querendo que aquele arquivo seja. Então, para resolver esse problema,
os arquivos têm dois nomes. O nome externo, que fica gravado dentro do cabeçalho, e o nome interno, que é esse número mágico aqui, que fica numa área específica de nomenclatura do arquivo, né, para que o SO identifique. Então o SO não lê esse nome externo. O SO em si, na verdade, o kernel do SO não usa esse nome externo para nada. Ele usa o nome interno para fazer a identificação do arquivo. Certo, pessoal? Tá claro? Tá sim, professor. Tá sim, tá sim. Beleza. Bom, esse era o programa, né? Essa era uma execução na época da monotarefa. Com o advento da multitarefa, certo? Alguns novos elementos chegaram no meu programa, no meu aplicativo. Então, na multitarefa, eu tenho um processo. O que é o processo? Um programa de execução, mais os dados e mais o contexto. Certo? Então, esses elementos aqui novos vieram junto com o programa de execução e formam o processo. Então, na verdade, é uma aplicação rodando no ambiente multitarefa. Certo? Eu tinha aqui o programa rodando no ambiente monotarefa e agora eu tenho o processo rodando no ambiente multitarefa. Aí, nesse caso aqui, eu não deixo recurso ocioso, a CPU está sempre ocupada. Obviamente que ela pode estar livre se não tiver o que fazer mesmo, não tem ninguém pedindo ela. Mas se tiver alguém precisando dela, ela vai estar sendo usada. Ela nunca vai ficar ociosa. Certo? Beleza. Eu vou falar do programa de execução na questão do processo e depois eu falo do contexto, que é um tema muito importante. Então nós vimos esses elementos aqui são os elementos que o SO enxerga do programa no ambiente monotarefa. No ambiente multitarefa, ele vê esses mesmos 5 elementos aqui e outros, certo? Esses mesmos 5 elementos e mais outros. Vamos ver quais são os outros, certo? Eu vou ter aqui a pilha do processo no kernel. Então, todo aplicativo dentro do kernel, ele forma uma pilha de execução, certo? Uma pilha. Essa pilha, ela tem muito a ver com a questão das rotinas. Tu está rodando no principal e chama uma rotina. O que ele faz? Ele empilha o principal e vai rodando a rotina. Aí a rotina chama outra rotina. Aí ele empilha essa rotina aqui e chama outra rotina. Aí a outra rotina é recursiva. Fica chamando ela dentro dela mesma. Aí vai empilhando. Cada execução vai empilhando. Então essa é a pilha do processo no kernel. Certo? Principalmente com informações sobre as rotinas que ele está chamando. Eu tenho os argumentos. Quando você ativa um aplicativo, muitas vezes você passa um argumento para ele. Por exemplo, eu posso abrir o Word, um documento novo, ou posso clicar num arquivo, para que ele abra o Word já com um arquivo aberto. Isso é um argumento. Eu cliquei no arquivo, ele vai abrir o Word já com aquele arquivo aberto. Então eu passei para ele um argumento. Não só abra o aplicativo, mas abra com este arquivo aqui já disponível para mim. Então passei um argumento para ele. Esse argumento também vai ser enxergado pelo SO. Eu tenho as variáveis do ambiente. As variáveis do ambiente são variáveis que o aplicativo usa, que não são do aplicativo. A gente sabe que muitos aplicativos usam API, usam bibliotecas do sistema, do kernel, certo? Então, o que o usuário faz no aplicativo também vai para uma pilha diferente, né? Uma outra pilha do que essa pilha do kernel aqui de cima que eu estava falando. Então, essa pilha do usuário aqui, sei lá, tu está escrevendo lá um texto no Word também, está lá no Word no texto. Tu não salvou o texto, mas já escreveu um bocado de coisa. Tá. Onde seu texto está? Ele está na memória. Ele está nessa área aqui que ele chama de pilha de usuário. Certo? Quando você dá um Ctrl+C, vai para a pilha de usuário a informação.
Então, toda a informação volátil do usuário que não foi salva no arquivo, ele está na memória aqui dessa pilha do usuário. Certo? Se o aplicativo usar variáveis dinâmicas, ponteiros, os ponteiros vão para o heap. O heap é uma área de memória onde ficam os ponteiros. E aqui tem um detalhe: a pilha de usuário e o heap ficam nos mesmos endereços. Então, um pode interferir no tamanho, certo? A pilha de usuário para as coisas que o usuário faz, está fazendo, né, em tempo de execução, e o heap para as variáveis dinâmicas, né, as variáveis do tipo ponteiro, que o seu aplicativo pode estar usando. E aí eu tenho aqui a questão dos dados. Eu tenho os dados globais, as variáveis globais que não foram inicializadas, todas as variáveis que não foram inicializadas, ele vai preencher com zero ou com um elemento neutro, certo? Se for string, vai um caractere vazio. Se for um inteiro, vai ser um zero, né? Se for um numérico, vai ser um zero. Se for um booleano, vai ser o falso. Então, ele vai preencher esses elementos aí que não foram inicializados. Também vai guardar os dados que foram inicializados, os que foram lidos de arquivos, inicializados a partir de arquivos. Ele vai deixar o arquivo setado. E as linhas de código de bibliotecas. Porque muitos aplicativos também usam DLLs, usam bibliotecas, TPUs, certo? Eu também preciso dos textos dessas DLLs, dessas TPUs, para poder rodar o aplicativo legal no meu ambiente multitarefa. Tá claro isso aí, pessoal? Entenderam? Tá muito tranquilo, professor. Sim? Como? Ok, pessoal? Estão me ouvindo? Tranquilo, pronto. Beleza. Então vamos lá. Alguém me responda aí, porque eu preciso. Vamos lá. Vamos falar do. Tá ok, professor. Vamos seguir. Beleza. Beleza. Vamos falar do contexto do processo, certo? O que acontece? Eu falei que a execução era alternada, certo? Eu tenho aqui o meu algoritmo, eu tenho o meu algoritmo aqui, eu tenho outro algoritmo aqui, eu tenho outro algoritmo aqui, eu tenho outro aqui, e ele roda um pouquinho, aí para, roda um pouquinho, para, roda um pouquinho, para, roda um pouquinho, aqui desse, parou. Quando voltar para cá, para esse primeiro aqui, eu tenho que saber exatamente onde foi que ele parou, para que eu possa continuar do ponto onde ele parou. Então, é como se eu tivesse uma fotografia do sistema, porque esse aplicativo ele vai sair da CPU, ele vai ser desativado, ele vai ser desligado. Eu preciso ativar esse aplicativo de novo. Mas para isso eu tenho que ter um plano estável o meu sistema naquele momento que eu parei. Certo? E aí, essas informações via do sistema de quando eu parei é que eu chamo de contexto processo. Então, o contexto processo são as informações dele para. E ele para direto, né? Ele para muitas vezes. Essas informações são armazenadas no registro descritor, ou também bloco de controle de programa. É um registro. Vocês conhecem registro. Vocês pagaram o estudo de dados, né? Com certeza vocês viram lá os registros. E eu tenho um registro no SO para cada aplicativo, para guardar essa fotografia do aplicativo quando ele para. Quando ele para, aí eu guardo a fotografia, guardo o contexto do processo. Para quando ele retornar, eu possa saber exatamente onde foi. Certo? Isso é o contexto do processo. Formado por várias partes, e essas partes podem variar. É partes, está escrito errado aqui. Várias partes, e essas partes vão variar de SO para SO. Certo?
Essas pastas podem variar. Nós vamos ver aqui as mais comuns, certo? Então vamos conhecer agora os pedaços do contexto que são mais comuns. Eu tenho o PID, que é o identificador do processo, né? Aquele númerozinho, o número mágico, aquele número que identifica o aplicativo para o SO. O nome do aplicativo para o SO, certo? Eu tenho o estado do processo. O estado do processo é mais ou menos assim. O que o processo está querendo fazer? Ele quer usar a CPU ou não quer usar a CPU? Certo? Nós vamos, em outra aula, falar direitinho os estados do processo, como é que ele pode mudar de estado e tudo. Certo? Ter essa informação de estados. Eu vou falar que ela está no contexto do processo, mas depois eu explico em detalhes quais são os possíveis estados do processo. Eu tenho o controlador de instruções. Bom, eu tenho meu algoritmo, linhas de código. Quando ele para, ele está rodando, ele para em qual linha? Então, essa informação aqui, que fica guardada em um registrador, chamado registrador PC, ele guarda a linha de código que ia ser executada quando o aplicativo parou. Então, eu sei que linha de código ia rodar naquele momento que parou. O topo da pilha, o apontador para a pilha, né, que é o topo da pilha, eu falei que em um sistema multitarefa, os aplicativos possuem pilhas de execução, mais para procedimentos, rotinas, né, funções. E aí eu preciso guardar o ponteiro para essa pilha de execução. Né? Quando ele parou, eu vou guardar um ponteiro para essa pilha. E essa informação também fica no registrador, chamado registrador SP. Essa informação de topo de pilha. Eu tenho a alocação de memória, que vai guardar os endereços de memória que estão sendo usados pelo aplicativo, certo? Eu tenho os arquivos, que vai guardar o endereço dos arquivos abertos e o cursor. Por exemplo, eu estou com esse PowerPoint aqui aberto, certo? Qual é o slide que ele está aberto? Então, esse aqui, sei lá, é o slide 42. Pronto. Então, eu estou setando exatamente em que slide eu estou na hora que eu parei, certo? Então, eu tenho o arquivo. O arquivo é a aula de SO. Em qual momento da aula, qual momento do slide eu parei? Ou se for um documento do Word, eu estou lá digitando o texto. Qual caractere eu estava digitando quando parou? Porque o aplicativo para. O usuário não para de digitar, mas o aplicativo está parando de receber. Para, volta. Né? A mesma coisa com os periféricos. Né? Qual o periférico que ele estava usando? Em que momento? Em que caractere estava sendo impresso no momento que ele parou? Então, isso também vale para os dispositivos. Né? Tanto qual dispositivo estava usando e em que momento parou. Em que momento ele estava usando quando ele parou. Contabilidade, que guarda tudo que foi feito, né? Tudo que tinha sido feito pelo processo dentro do sistema. O escalonador, que é a posição dele na fila de escalonamento. Nós vamos ter um capítulo todinho só para entender o que é essa fila de escalonamento, certo? Então, imagine que eu tenho uma CPU, só uma CPU, e eu tenho vários processos querendo usar a CPU. Então, eu formo uma fila. Ou um conjunto, não precisa ser uma fila FIFO, né? Pode ser um conjunto aqui que quer usar a CPU. Então, eu preciso ordenar esses caras aqui. Que pode ser por FIFO ou pode ser por outra coisa. Então aí eu tenho o escalonador. Então, por exemplo, ele vai atribuir posições na fila para os aplicativos. E aqui, essa informação é que posição eu estava na fila quando eu parei. Né? Então, quando eu parar, ele vai verificar em que posição ele estava na fila. Eu tenho as credenciais, quem estava usando o aplicativo, quem tem credencial para usar aquele aplicativo, se o usuário, se a rede, se um outro aplicativo, se o SO, certo? Processo pai, quem é o pai do aplicativo? Quem startou o aplicativo? Às vezes é o usuário que starta o aplicativo, mas às vezes não. Um outro aplicativo, às vezes é um SO,
Nós vamos ver isso aí mais adiante também. E o aplicativo pode startar outros, né? Pode inicializar outros. E aí também, quem são os filhos desse aplicativo? Quais são os filhos desse aplicativo? Também é muito importante. Certo? E os demais registradores. A gente sabe que eu tenho muitos registradores no sistema. Todos eles são para uso dos aplicativos, né? Aqueles que não, todos não, né? Perdão. Muitos registradores são para uso dos aplicativos e eu tenho que guardar as informações de todos eles no momento que o aplicativo parar. Lembre-se, ele para, ele sai, ele desliga o aplicativo. E eu tenho que religar o aplicativo exatamente no ponto onde ele parou para que o usuário não perceba que eu fiz isso, que eu desliguei o aplicativo. O usuário não pode perceber que o aplicativo dele foi desligado, ligado, desligado, ligado. Mas eu desligo. Então eu tiro todo, eu limpo todo o aplicativo. Tá claro, pessoal, o contexto do processo? Certinho o contexto? Sim, sim. Beleza. Hierarquia de processo. Hierarquia de processo trata de duas coisas. Quem pode inicializar o aplicativo e onde ele vai executar. Certo? Então, eu tenho 3 elementos básicos que podem inicializar o aplicativo. Que pode ser o SO. O próprio SO pode inicializar o aplicativo. Certo? Eu tenho o usuário. Inicializar um aplicativo. Ou outros aplicativos. Certo? Que ele vai gerar alguns processos filhos. Então, na verdade, o processo pai, né, starta, inicializa filhos. É um aplicativo executando outro aplicativo. Ok, pessoal? Isso é referente a quem pode criar um processo. E onde ele pode rodar? Ele pode rodar na CPU, certo? São chamados de CPU, são aqueles que executam na CPU. Mas a CPU não é o único dispositivo físico de hardware capaz de executar uma aplicação dentro do meu sistema. Geralmente eu posso rodar na CPU, mas em muitos casos eu rodo na controladora. Muitos periféricos, eles têm controladora que são CPUs também. Mas são, lógico, CPUs dedicadas à função de controlar o periférico. Então, se o aplicativo roda na CPU, ele é chamado de IO-bound. IO-bound. Perdão. Se ele roda na CPU, CPU-bound. Se ele roda no periférico, se ele roda na controladora do periférico, é o IO-bound. Então, CPU-bound para rodando na CPU, principal do meu sistema, e o IO-bound rodando nas controladoras, né, na placa de vídeo, em alguma controladora de impressora e tal, rodando o meu aplicativo. Então ele pode rodar tanto em CPU como em controladora. Tá claro isso, pessoal? Ok? Ok. Ok. Beleza. Eu falei que tinha 3 tipos no meu sistema. Era o programa, o processo e o thread. Eu já expliquei o programa e agora expliquei o processo. Vou falar do thread agora, certo? O que seria o thread? O thread é quando um aplicativo roda ao mesmo tempo para vários usuários, certo? Aí eu tenho as multithreads. Cada usuário é uma thread. Então, vários usuários, várias threads, chamado de multithread. Por exemplo, imagine o sistema de matrícula da FACAP. Sistema de matrícula. Certo? Eu tenho aí de computação 300 alunos. Aí você pensa o seguinte: você acha que tem no servidor uma para cada um dos alunos? Claro que não. No dia da matrícula, muitos estão entrando ao mesmo tempo. Mas ele não tem uma cópia para cada aluno. Certo? O que ele faz? Ele faz threads. Ele monta threads. É uma cópia do aplicativo só. Só tem uma cópia. Mas ele vai gerando os dias de execução. Que a gente chama cada um deles de thread. Certo? Então o aplicativo faz thread. Muitos navegadores, por exemplo, cada janela do navegador é uma thread. É uma thread. Certo? Então, são vários usuários usando o mesmo aplicativo, uma única cópia do aplicativo. Certo? Isso acontece muito em lojas virtuais. Você tem as lojas virtuais,
Aí você tem vários usuários usando a loja, o sistema da loja, mas é uma cópia só do sistema. Ele tem até uma limitação de usuários, de threads que ele pode gerar, certo? Não é qualquer aplicativo que pode gerar thread, não. Isso é importante, né? Qualquer aplicativo que pode gerar thread, não. Precisa programar, isso é o programador que vai gerar, que vai fazer as threads acontecerem, certo? Tem linguagem de programação que faz. Por exemplo, o Java tem comandos de startar uma thread, de inicializar uma thread, de fechar uma thread, de controlar as threads, certo? Então, você, programador, quiser que vários usuários usem uma única cópia do seu aplicativo, você precisa fazer threads, certo? Aí você vai ter que implementar no seu algoritmo o uso de threads. Tá, threads? Ok? Ok, professor. Beleza. Vamos lá. Eu falei que... Foi o que eu falei. Eu falei que na multitarefa os aplicativos rodam de maneira alternada. Alternada. Então ele está rodando, rodando, rodando e para. Quando ele para, eu desligo ele, certo? Beleza. Eu vou parar de chamar de para. O aplicativo não para, ele sofre uma interrupção. É o termo técnico para isso, vamos dizer assim. Para que ele sofre interrupção? Para que outro aplicativo rode. Então esse aplicativo roda um pedaço, aí sofre uma interrupção. Aí esse aqui roda um pedacinho, sofre uma interrupção. Esse aqui roda um pedacinho, sofre uma interrupção. Aí volta para cá, roda mais um pedacinho, aí sofre uma interrupção. Que pedacinho é esse? Como é que eu tenho esse pedacinho aqui? Como é que eu sei onde é que ele vai rodar? É aí que entra o quantum. O que é o quantum? Um quantum é uma medida de tempo. O quanto é quanto tempo o processo vai rodar na CPU. Quanto tempo o processo vai rodar na CPU. Então, o SO vai calcular esse quantum para ele e vai dar ele a CPU. Quando o quantum acabar, automaticamente ele sofre uma interrupção. Na hora que o quantum acaba, ele sofre uma interrupção. Essa interrupção do fim do quantum é chamada de interrupção de hardware. Certo? Então, não sabe exatamente em que momento, o que o aplicativo vai estar fazendo quando acabar o quantum dele. E o quantum é variado, cada aplicativo tem um. Então aqui eu tinha um tempo X, aqui eu rodei um tempo Y para esse aqui, aqui eu rodei um tempo Z, aí quando esse aqui voltou para cá, eu dei um tempo W para ele. Então cada vez que um processo entra na CPU, o SO gera um novo quantum para ele. Um quantum para ficar sempre balanceado. Como assim balanceado? Bom, o usuário não pode perceber que tem processo dele travando. Então eu tenho que balancear o tempo para que isso aí seja rápido, que enquanto eu estou rodando enquanto o quantum W aqui está rodando, certo? Os outros aplicativos estão desligados. Mas o usuário não pode perceber que eles estão desligados. Esse quantum não pode ser muito grande. Esse W, se esse W for muito grande, esse aqui e esse aqui vão passar muito tempo parados. E o usuário vai perceber. E eu não quero isso, né? Então, o aplicativo ele pode sair da CPU de duas formas. Quando o quantum acaba, que é a interrupção de hardware, ou se ele pedir para sair. Pode ser que o aplicativo peça para sair da CPU. É a chamada interrupção de software. Também chamada de trap. O processo pede para sair da CPU. Quando é que ele pede? Por exemplo, você manda imprimir. Ele vai sair da CPU para poder usar a impressora. Quando ele vai ler um arquivo do HD. E quando ele vai ler o arquivo do HD, ele sai da CPU. Certo? Ah, professor, mas é tão rápido, quando eu clico ali no arquivo, ele já abriu o arquivo. É rápido para você, mas para o SO isso é uma eternidade. O SO trabalha em microsegundo. Então, às vezes nanosegundo. Então, o tempo que ele demora para ler um arquivo do HD é um absurdo, é um tempo infinito para o SO, um tempo muito grande. Não é infinito, mas é um tempo muito grande.
Então ele precisa sair da CPU para poder ler o HD. Então, se ele pedir para sair, é uma interrupção de hardware, é uma trap. Se ele não pedir para sair, saiu, aí é uma interrupção de hardware. Aí é o fim do quanto, é porque o quanto acabou e ele vai sofrer essa interrupção. Tá claro, pessoal, isso aí? Tá clareando. Ok? Beleza. Então, o quanto acaba, o processo é desligado, ele ativa o outro. Aí o outro ganha o quanto. Acabou o quanto daquele outro, o processo é desligado, aí vem outro. Ele faz isso aí tão rápido que o usuário, nós seres humanos, não percebemos. Acha que está tudo simultâneo. Acha que está tudo ao mesmo tempo rodando. Pode ser que aconteça de ter muitas interrupções ao mesmo tempo, muitas traps, principalmente traps. Muita trap, muito aplicativo pedindo trap. Ah, eu quero sair da CPU, que eu quero usar a impressora. E ele pede para usar a impressora ou HD, ele sai. É uma interrupção de software. Quando ele quer voltar para a CPU, que ele já leu o HD, que ele já imprimiu, e ele quer voltar para a CPU, é outra trap. É a trap de retorno. É uma outra interrupção. Interrupção também é trap, né? Interrupção de software. Então pode ser que aconteça de eu ter muitas traps ao mesmo tempo, certo? E aí eu vou ter um vetor de traps, chamado vetor de interrupções, certo? Onde as interrupções vão ficar mascaradas, ou seja, suspensas no tempo, esperando o SO tratar, porque o SO não tem como tratar um monte de trap simultânea, um monte de aplicativo pedindo impressora, pedindo HD, pedindo tudo ao mesmo tempo. O SO não tem como tratar isso ao mesmo tempo. Ele manda ali, peraí, você tem gente mais aqui, forma uma fila aí que eu vou atender um de cada vez. O SO faz isso aí. E esse atendimento é feito através do vetor de interrupções, né? Então quem está na fila está mascarado, está suspenso, esperando a vez dele, esperando que o SO tenha tempo de atender ele. Tá claro isso, pessoal? Tá claro isso? Sim. Beleza. Vamos para uma coisa muito importante agora. Quando acaba o quantum, o aplicativo é desligado e vem outro. Ou quando acaba o quantum, ou quando o aplicativo que está rodando na CPU pede para sair. Nesses dois casos, a interrupção de hardware e de software, ele sai da CPU, ele é desligado e outro aplicativo vem e entra na CPU. O que acontece dentro do SO nesse momento? Quais são os passos, o passo a passo que acontece no SO nesse momento do fim do quantum? Certo? O que acontece? O que acontece é a execução do algoritmo de chaveamento de processos. O algoritmo de chaveamento. Então, sempre que acontece uma interrupção, tanto de hardware como de software, o SO rola aqui, chamado algoritmo de chaveamento. É basicamente o mesmo para todo SO. Todo SO usa o mesmo algoritmo, praticamente. Algumas ligeiras alterações. Vamos conhecer agora o algoritmo de chaveamento de processo. Então, acabou o quantum, ou gerou uma trap, ele roda esse algoritmo aqui. É o chamado algoritmo dos 8 passos. 8 passos, certo? Primeiro passo, salvar o contexto do processo, exceto demais registradores. Então, nós vimos lá o contexto. Então, eu tenho um aplicativo A que está na CPU, o aplicativo A está na CPU, ele vai sair. Acabou o quantum dele, ele vai sair, para que B possa entrar, certo? Então, primeira coisa que eu faço é salvar todos os dados de A, menos os registradores. Por que eu não salvo os registradores aqui? Porque eu só tenho acesso aos registradores no baixo nível.
E nesse momento aqui, quem está rodando na CPU é um aplicativo. Se é um aplicativo, ele está rodando no alto nível, certo? Então, o alto nível não tem acesso a informações do baixo nível. Por isso que ele não vai rodar, ele não vai salvar os registradores, porque ele está rodando no alto nível. Né? O SO, ele sofreu o fim do quantum, o quantum dele acabou, ele sofreu uma interrupção, o SO toma o controle. Mas ele toma o controle ainda no alto nível. Aí ele salva ali os dados do processo, o contexto do processo, exceto essa informação dos registradores. Certo? É o primeiro passo. Salvar o contexto do processo, o contexto de A. O segundo passo é gerar um novo contador. Quantas vezes ele faz o chaveamento? Porque o chaveamento é uma coisa lenta. É um algoritmo de 8 passos. 8 passos é muito passo. Para o SO, 8 passos são muitos passos. Então é um algoritmo lento. Ele tem que ter o controle, porque se esse algoritmo estiver rodando demais, pode ser que atrase o sistema, dê um delay no sistema todo. Ele tem um controle e ele faz o controle através desse segundo passo aqui. Ele carrega o contador de programa e ele vai para o baixo nível, certo? Ele altera o estado do processo, o estado de pronto, e o SO vai para o baixo nível. O SO vai acessar o seu kernel. Aí no terceiro passo, eu vou salvar os demais registradores. Que agora eu já estou no baixo nível, já posso salvar os demais registradores. Então eu complemento esse contexto de A. Esse contexto de A complementado vai para a memória RAM. Vai para a memória RAM do sistema. Certo? O contexto do processo vai ficar... o registro descritor, né, que contém todos os dados do processo, vai para a memória RAM. Aí eu tenho o quarto passo. No quarto passo é criar uma nova pilha de usuário. Essa pilha de usuário, que eu já falei dela hoje, né, a pilha de usuário, a pilha de execução das coisas do usuário, tem que o processo é desligado, eu tenho que fazer uma pilha nova. Monto a pilha do usuário. Depois desse quarto passo, eu vou para o quinto passo, que são os serviços do SO. O que do SO é a hora que o SO roda. Aqui é a hora que o SO vai calcular um novo quantum para o processo, para o B chegando agora, não que está saindo. O quantum do processo que está chegando. Então, aqui o SO vai rodar. Aqui é onde o SO roda. Porque o SO, o kernel do SO, ele não concorre pela CPU, não. Ele tem que rodar sempre. Em que momento ele roda? No quinto passo do chaveamento. É no quinto passo que esse processo vai rodar. Certo? Então, tudo que o SO quiser fazer, todos os algoritmos que tem no SO, vai rodar no quinto passo. Ou seja, sempre que gerar uma interrupção, vai ter em algum momento o SO vai poder rodar os seus algoritmos. Todos os seus algoritmos. Todos eles. Todos que não estão nos outros passos, né? Já não estão nos outros passos. Então aqui ele roda todo tipo de coisa. Depois ele vem para o passo 6, que é escolher quem é o próximo que vai entrar. Quem é o B? Até o passo 5, eu não sei quem é o B. E perceba que eu calculo o quantum de B sem saber quem é B. Eu não sei quem é B. Então, quando eu vou calcular o quantum do processo, vamos ver aqui, esse processo aqui, eita, esse processo aqui acabou o quantum dele, esse aqui acabou o quantum dele. Vai entrar quem? Pode ser esse, pode ser esse. O SO vai escolher. Mas primeiro ele calcula, ó, o próximo que entrar vai ter um quantum aí, sei lá, de X. Aí depois que eu calculei o quantum é que ele vai saber quem vai entrar. Travou, O professor. próximo que vai feito pelo processo A. Opa!
O senhor pode voltar lá rapidinho? O senhor pode voltar rapidinho lá? Posso. Posso sim. Sexto passo. Quem é o próximo aplicativo que vai entrar na CPU? É o escalonamento. Sexto passo. Escolhe o aplicativo que vai entrar na CPU. Quem é o próximo? Dá pra ouvir nada, professor. Tá cortando. Vou fazer. Hã? Alô? Eu particularmente não ouvi nada, tava cortando, professor. Tá cortando mesmo. Agora tá ouvindo? Alô, tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo agora? Sim. Alô? Sim. Alô, tá ouvindo? Pronto, vamos lá. Então, ó, sexto passo. Escolher quem é o próximo que vai entrar na CPU. Ele escolhe o próximo aplicativo que vai entrar na CPU. Até aqui eu não sei quem é que vai entrar na CPU. Estou sabendo, certo? A partir do sexto passo é que eu vou escolher quem vai entrar na CPU. Aí eu tenho o sétimo passo que é zerar tudo. Todos os valores do processo que está saindo, certo? Tudo que ele fez eu vou desfazer. Todos os arquivos que ele abriu eu vou fechar. Todos os periféricos que eu vou desligar, certo? Tudo que ele está usando eu vou desativar. Eu vou zerar tudo. Para quê? Para que o aplicativo que está chegando não pegue o arrego do outro. Ele não pode pegar o arrego do outro, certo? Então eu zero tudo, eu limpo tudo. Como se ninguém tivesse rodado ali, ninguém pisou ali, eu limpei tudo. Aí eu vou para o último passo, o oitavo passo, que é carregar o contexto do processo B, o que está chegando agora, carregar nos seus devidos lugares. Abrir os arquivos que ele estava usando, abrir os periféricos que ele estava usando, posicionar o cursor no local certo. Entendeu? Colocar tudo, todos os elementos aí que ele precisa para usar, ele vai usar. Tá claro isso, pessoal? Então, ele vai carregar o contexto, ele vai abrir o processo. E aí, depois do oitavo passo, o processo vai poder executar normalmente. Entenderam aí, pessoal? Conseguiram captar? Certo. Ok. Beleza. Aqui só o que a gente chama de tempo de vida do processo é todo o tempo entre a hora que eu abrir o processo e a hora que eu fechar o processo. Então eu vou ter aqui vários quantums, x, y, z. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar tudo isso aqui até embaixo. Somar tudo vai dar o tempo de vida do processo. O quanto tempo da hora que você abriu o processo até a hora que você fechou o processo. Tá claro? E outra coisa, não vamos confundir interrupção com exceção. Exceção é um problema, é um bug. O SO derruba ele da CPU porque ele deu bug. É diferente da interrupção. Da interrupção, o SO vai derrubar ele pelo fim do quanto, certo? Aqui é uma coisa programada, é o fim do quanto. Já a exceção não, é um bug, ele está com defeito, ele tentou invadir alguma coisa, ele fez alguma coisa errada, e eu vou tirar ele da CPU e ele não volta mais, eu vou encerrar ele, é uma exceção. Certo? Tá claro isso aqui, pessoal? Beleza. Beleza? Pronto, pessoal, então, pelo avançado da hora, né, são 8h25 aqui no meu. Professor, rapidão. Eu vou parar por Esse... que o conteúdo. Peço desculpa aí pela rede, né? Essa rede
Tá travando, pô. Tá mesmo, agora tá. Agora eu tô vendo aqui as travadas. Pode falar. Professor, esse tempo de vida, ele serve pra quê? Oi? Esse tempo de vida que ele calcula, serve pra quê? Não, é só um controle do SO para saber quanto tempo o aplicativo demora para rodar. Ah, Em SOs normais que a gente usa aqui, isso não tem muito valor, não. Mas para SO BET e principalmente para SO de tempo real, essa informação é. Mas para SO normal de tempo compartilhado, esses time sharing, o Windows, o Linux, isso aí não tem muita importância mesmo, não. uhum. É mais um controle do SO, mas ele não pode fazer muito com essa informação. Beleza. Tá travando ainda, Juliana? Juliana, tá me ouvindo? Travou, na hora que você estava explicando o tempo de vida. Eu só escutei que O ele... tempo de vida é só o tempo entre a hora que eu abro o aplicativo e a hora que eu fecho. O tempo de vida é só esse tempo entre a hora que eu abro e fecho o aplicativo. Beleza. Por favor, escreva o seu nome aí no chat e podem sair pela rede. Então podem botar o nome de vocês aí no chat e boa noite a todos. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.